Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do segundo trimestre de 2021, cujo tema é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Especificamente, estudaremos a lição de número 3 para o dia 18/4/2021, divisões na igreja. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da lição de número 3, divisões na igreja, encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? A síntese nos diz o seguinte: as divisões e partidarismos demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10 ao 17. Assim está escrito o texto sagrado. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Queridos, na época em que o apóstolo Paulo escreveu a primeira epístola à igreja de Corinto, ela estava enfrentando sérios problemas, desde problemas de questões práticas do dia a dia, bem como questões doutrinárias. Todos estes problemas muito preocupavam o apóstolo Paulo. Na lição de hoje, divisões na igreja, veremos que a partir do versículo 10 do capítulo 1, o apóstolo Paulo trata do assunto que mais preocupava o seu coração, as divisões que existiam na igreja. Por isso, ele pontua, ele destaca, ele apresenta os prejuízos que as divisões podem provocar, podem trazer para a igreja do Senhor. Além do mais, estudaremos nesta lição
a formação de grupos rivais na igreja de Corinto, na qual havia partidarismos em relação à liderança, ou seja, grupos de irmãos que decidiram se seguir a determinados líderes da igreja. Paulo também faz contundentes advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e orgulhos pessoais. No primeiro tópico da lição, já destacamos as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Evidentemente que todos cristãos têm plena ciência de que as dissensões existentes no seio da igreja provocarão sérios e graves prejuízos. Logo, o apóstolo, ao perceber que existiam dissensões entre os irmãos da igreja de Corinto, ele faz questão de adverti-los sobre essas dissensões, uma vez que ele sabe que tais dissensões provocarão graves problemas para a igreja. A exortação aos cristãos feitas pelo apóstolo Paulo são encontradas em todas as cartas paulinas. Sim, Paulo sempre advertiu, sempre exortou com todo amor as igrejas do Senhor, enviando-lhes cartas. Aliás, percebemos claramente que através de tais exortações e orientações, o intento, o propósito do apóstolo Paulo era aconselhar a respeito do comportamento dos cristãos. Quando Paulo ouve acerca da conduta dos irmãos no meio da sociedade coríntia, o apóstolo Paulo preocupa-se. Afinal de contas, ele sabia que todo e qualquer escândalo promovido, realizado pelos crentes, provocaria problemas a ponto de tornarem-se impedimento para a pregação do Evangelho e, claro, impedimento para o crescimento da igreja do Senhor. Embora, como fundador dessa igreja, da igreja de Corinto, fosse muito duro para Paulo exortar a tais irmãos, isso era necessário. Ele tinha um grande apreço, ele tinha um grande carinho. Paulo nutria por eles um grande amor, mas esses sentimentos não impediram, melhor dizendo, o apóstolo Paulo de advertir aos irmãos. Ele adverte os irmãos, mas faz isso de forma necessária, com amor e firmeza. As dissensões, elas estavam trazendo prejuízos sérios à igreja, obrigatoriamente, necessariamente. O apóstolo precisava intervir de alguma maneira, e isso ele vai fazer através da carta destinada para esses irmãos, a fim de minimizar os danos, a fim de dizimar as dissensões que estão trazendo sérios prejuízos à igreja do Senhor. Ele sabia que algo precisava ser feito. Como pastor, o apóstolo Paulo sabia que precisava intervir imediatamente no tocante às dissensões existentes. Ele exorta os membros da igreja, mas ele faz isso com
humildade e de forma fraternal. Repito, o apóstolo Paulo ele vai corrigir os irmãos, mas ele vai fazer isso com humildade e de forma fraternal, sem usar de autoritarismos. Ele é um homem de Deus, ele é um apóstolo de Cristo, ele é o fundador da igreja, mas ele entende que não pode agir com autoritarismo. Ele age com autoridade, com a mesma autoridade que o Senhor Jesus Cristo lhe concedeu, vocacionando-lhe para ser seu apóstolo, seu enviado. Humilde e fraternalmente, repito, sem autoritarismo. E isso ele vai fazer. Vejamos no versículo de número 10, quando ele fala: rogo-vos, porém, irmãos. Sim, essa fraternidade, ela é evidenciada através dessa expressão do apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmãos, chamando-os de irmãos, revelando seu amor fraternal. Paulo trata-os como seus semelhantes. Ele é pastor, ele é missionário, ele é apóstolo, ele é teólogo, ele é homem de Deus, mas isso não lhe dá o direito de tratar os irmãos com desprezo, com desdém. Paulo nos dá uma grande lição. Ele está dizendo: todos somos iguais. Rogo-vos, porém, irmãos, revelando seu amor fraternal. Além do mais, quando ele se dirige a esses irmãos para exortá-los a fim de eliminar as dissensões, ele não usa de autoritarismo, mas ele evoca a autoridade que recebeu do próprio Cristo, dizendo: pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Paulo faz uso dessa expressão para dizer: meus irmãos, eu me dirijo a vocês pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: vocês precisam ouvir o que eu vos falo, vocês precisam ler o que eu vos escrevo. Além do mais, a preocupação do apóstolo era simplesmente por conta dos prejuízos que a igreja estava sofrendo. E um dos prejuízos dessas dissensões é que a unidade da igreja estava sendo abalada. Paulo, preocupado com esses irmãos, observando a conduta e o comportamento deles, vai ensinar o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs. Igrejas essas cujas marcas precisam ser marcas também da Igreja de Cristo no século 21, a saber, unidade e amor fraternal. Além do mais, essas igrejas que tinham tudo em comum, que vendiam suas propriedades para atender à necessidade dos irmãos, essas igrejas também perseveravam unanimemente, ou em outras versões, concordemente, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, capítulo 4, versículos 32 a 35. Paulo orienta os seus irmãos, seus filhos na fé, aos membros da igreja de Corinto,
a respeito do modelo, do padrão de vida dos irmãos das primeiras igrejas, porque ele conhecia muito bem que a igreja de Corinto era nova e seus membros ainda estavam acostumados com o modelo de vida, com o modelo das sociedades greco-romanas, com a maneira de viver dos gregos e dos romanos, que valorizavam o poder econômico e poder social. Todavia, ao contrário desse sistema social greco-romano, nas igrejas cristãs, todos eram iguais. E destaco, Paulo dirige-se aos irmãos em pé de igualdade, porque ao pé da cruz, à sombra da cruz, à luz do Evangelho, por causa do Evangelho, ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Todos são iguais. Todos somos iguais, sejam escravos, livres, pobres ou marginalizados. Não há distinção, todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Paulo também estimula seus leitores para que literalmente busquem uma unidade em Cristo e que essa unidade seja fruto do amor na pessoa bendita do nosso Salvador. Portanto, os cristãos da cidade de Corinto deveriam também viver de forma harmoniosa no tocante à doutrina que lhes fora ensinada. Que doutrina é essa? É a doutrina dos apóstolos. A doutrina que os apóstolos aprenderam com Cristo, doutrina que eles mantiveram viva e pregaram no primeiro século, e a igreja primitiva é um marco, é um exemplo de perseverança na doutrina dos apóstolos. Paulo, simplificando, ele ensina que para que haja comunhão, unidade e fraternidade, é preciso que os crentes desejem viver dessa forma. Sim, repito, para que haja comunhão. E a palavra comunhão no contexto da igreja primitiva é koinonia. É quando um se preocupa com a dor do outro. É quando um se compadece da necessidade do outro a ponto de dividir o que tem para que o outro não sofra. Koinonia. Para que haja essa koinonia, para que haja unidade e fraternidade, é preciso que os crentes desejem. Isso é escolha, isso é procura, isso é iniciativa. É preciso que os crentes desejem viver em comunhão, unidade e fraternidade. Paulo, quando se dirige a esses irmãos a fim de orientá-los, exortá-los quanto às dissensões, ele faz questão de identificar a fonte de suas informações. Versículo 11 está escrito: porque a respeito de vós, irmãos meus, de novo, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Paulo expõe as contendas entre os irmãos e também mostra a fonte das informações. Ele não omite, ele não esconde,
que foi comunicado pelos da família de Chloe, outras versões, Chloé, tratando dessa forma os problemas como os problemas de uma família. Geralmente, nós sabemos que as pessoas não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja e erroneamente preferem escondê-los, fingir que não veem as contendas e as divisões. Todavia, as dissensões devem ser tratadas com amor e firmeza. O apóstolo Paulo, quando cita a fonte de suas informações, ou seja, que foi comunicado pelos da família de Chloe, é porque provavelmente Chloe era uma pessoa respeitada e comprometida com o reino de Deus e estava sofrendo com a situação. Por isso, comunicou a Paulo o que estava sucedendo, o que estava ocorrendo no seio da igreja. Com outras palavras, quando Chloe ou quando os da família de Chloe entram em contato com o apóstolo Paulo, não é para fazer mexericos, não é para contar fofocas, não é para fazer outras coisas, não. É que eles estão preocupados com tudo que está acontecendo no meio da igreja. Eles querem que o apóstolo Paulo possa intervir a fim de que esses problemas sejam aniquilados. Essas informações foram tão importantes para o apóstolo Paulo que originaram os 4 primeiros capítulos da carta, que trata das dissensões que prejudicavam a pregação da palavra e o crescimento da igreja. Repito, tais dissensões estavam prejudicando a pregação da palavra. Afinal, como os coríntios creriam na pregação de um evangelho por parte de uma igreja que vivia em contendas, em dissensões, em facções, e automaticamente isso prejudicava o crescimento da igreja. Destacamos como ponto importante que literalmente precisamos desejar e fazer a nossa parte para que haja unidade na igreja. Já no segundo tópico da lição, vamos destacar aqui o partidarismo na igreja. Vejamos o que está escrito no capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isso, Paulo falando para os irmãos, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. E um outro grupo vai dizer: e eu de Cristo. Sim, com isso, nós vemos que a maioria dos crentes coríntios, a maioria perdeu a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Podemos admirar, podemos nos espelhar, podemos sim em homens de Deus, em mulheres de Deus, mas nunca podemos esquecer que o centro de todas as coisas, que o centro da nossa vida é Cristo Jesus. Além do mais, ao que tudo indica, eles também não tinham habilidades para lidar com opiniões diferentes. Talvez em consequência da imaturidade, eles não sabiam lidar com um ponto de vista alheio, com um posicionamento contrário às suas opiniões. Ora, quando nós vamos observar
o cristianismo ao longo da história, mas principalmente nesta época do apóstolo Paulo, perceberemos que o cristianismo era uma novidade no meio dos coríntios, na cidade de Corinto. Uma cidade que estava acostumada a receber pessoas de várias culturas, de várias religiões. Todavia, mesmo diante de tanta diversidade, mesmo diante de tantas diferenças, nós vamos observar que a Igreja de Cristo está presente nesta sociedade. Como consequência, é que a Igreja, através da pregação do Evangelho, ela constituiu-se de forma heterogênea. Digo, a Igreja era formada por pessoas de classes diferentes, religiões diferentes, com posicionamentos éticos e morais, concepções éticas e morais diferentes. E ao que parece, alguns viam na nova comunidade, na comunidade cristã, a possibilidade de ter mais influência sobre os outros por pura ambição. Alguns viram a possibilidade de manipulação de pessoas por pura ambição. Mas o cristianismo não alcança vidas para serem manipuladas. O cristianismo não forma líderes para serem movidos por ambição. As igrejas, elas tinham uma nova forma de organização que não seguia os padrões da sociedade da época. Pelo contrário, o estilo de vida da igreja, os padrões de vida da igreja deveriam estar alicerçados nos ensinamentos de Cristo através da doutrina dos apóstolos. No meio dessa igreja, essas dissensões promoverão grupos rivais, assumirão partidos próprios, sim, e por causa dessas dissensões, a igreja dividiu-se em 4 grupos, 4 facções. Cada uma dessas facções seguia o seu pregador, o seu líder preferido. Alguns diziam de forma aberta e declarada, como vimos, eu sou de Paulo. O outro vai dizer, não, eu não sou seguidor de Paulo, eu sou seguidor de Apolo. O outro vai dizer, nem Paulo nem Apolo, eu sou seguidor de Pedro. Por fim, ainda vem um 4º grupo, uma 4ª facção, que vai dizer nem Apolo, nem Paulo, nem Pedro. Nós só seguimos as orientações de Cristo. Entretanto, observando a vida desses homens, Paulo, Apolo, Pedro e Cristo, chegamos à seguinte conclusão: eles não buscavam promoção pessoal. Eles não queriam poder, mas lideravam a igreja, executavam o trabalho para o qual foram chamados, visando unicamente a confirmação e a expansão do reino de Deus. Os crentes de Corinto erroneamente usavam os nomes de Paulo, Apolo, Pedro e de Cristo para formar grupos rivais. Olha que coisa impressionante. A igreja estava formada por grupos rivais. Como uma igreja dessa vai prosperar, vai crescer, vai expandir?
Tudo isso existia devido à ambição pelo poder, talvez ainda influenciados pela cultura de veneração a heróis da mitologia grega e também do culto a personalidades. Mas Paulo, mais uma vez, nos dá um grande exemplo. Exemplo esse que as lideranças do século XXI precisam seguir. Paulo não se aliou nem àqueles que se diziam seus seguidores exclusivos. Paulo sabe que privilegiar um grupo é promover dissensões, é promover pedras de tropeços. Então, ele não se alia sequer ao grupo daqueles que se declaravam seguidores apenas do apóstolo Paulo. Esses grupos rivais, quando observamos o texto sagrado, percebemos claramente, versículo 12, olha o que Paulo diz: quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Percebemos que no texto em si, Paulo não comenta a respeito das peculiaridades desses grupos, mas os grupos, à medida que vai tomando conhecimento do que Paulo escreveu, cada grupo se identifica com os ensinos apresentados na carta, cada qual toma para si a parte que lhes cabe. Eles se guiavam pelo estilo de ministério e liderança de cada um, com o espírito partidário, com partidarismo. Com base nessas afirmações partidaristas, é possível observar as especificidades de cada grupo. O primeiro grupo é o grupo de Paulo, o grupo dos primeiros cristãos, principalmente gentios, que aceitaram a Cristo através da vida e do ministério do apóstolo Paulo. O segundo grupo é o grupo de Apolo, daqueles que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente, com o poder, a capacidade de usar as palavras. O terceiro grupo é o grupo de Pedro, dos judeus de origem legalista. E por fim, o quarto e último grupo que se declarava seguidor tão somente de Cristo, que se achavam mais santos do que os outros, com base na justiça própria, a preferência ou a identificação por alguém ou com alguém é algo natural e comum. O perigo, o problema é quando essa relação se torna motivo para se achar superior aos outros. Repito, a preferência por alguém ou a identificação com alguém é natural, mas o perigo é quando essa relação se torna motivo para se achar superior aos outros. No tocante a isso, podemos também destacar as brigas denominacionais, quando algumas se consideram melhores ou maiores ou superiores que outras, esquecendo-se que tudo deve ser para a glória de Deus. E que se somos quem somos, independentemente das placas, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Destacamos que a unidade fraternal é agradável ao Senhor e gera crescimento para a igreja. Eu vou repetir. A unidade fraternal é agradável ao Senhor e gera crescimento
para a igreja. E assim chegamos ao terceiro e último tópico dessa lição, as divisões e seus perigos. Eu quero ler com vocês versículos 13 ao 17 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. As divisões, as facções, as dissensões existentes nas igrejas, elas trazem terríveis consequências, consequências muito perigosas. E que perigos são esses dessas dissensões? Primeiro, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta para a possível causa das discórdias entre eles. Parece que estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Não, eu fui batizado por Paulo, eu fui batizado por Pedro, não, eu fui batizado por Apolo. Alguns estão levando isso ao extremo, a ponto de preocupar o apóstolo Paulo. Isso eles fazem porque valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo é categórico ao perguntar: está Cristo dividido? Por acaso Paulo foi crucificado por vocês? E olha que Paulo fala em terceira pessoa. Ele poderia tranquilamente perguntar: eu fui por acaso crucificado por vocês para que vocês vivam contendendo por essas besteiras? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Independentemente de quem os batizou, Pedro, Paulo ou Apolo, todos foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo está dizendo: vocês estão fazendo brigas desnecessárias. Todos nós fomos batizados em um único batismo, para a glória de Deus. Um outro perigo decorrente dessas divisões no meio da igreja é o perigo de ser um narcisista. O narcisismo é o amor de um indivíduo por si próprio ou por sua própria imagem. É uma referência ao mito de Narciso. Portanto, quando uma pessoa se mostra muito segura de si e cultuando a si mesmo com bastante entusiasmo, é comum dizer que esta é uma pessoa narcisista. O termo, como todos nós sabemos, vem da mitologia grega. E aqui destacamos alguns pontos de um narcisista: ter um senso exagerado de autoimportância e falta de empatia, ter uma sensação de direito e exigir admiração constante e excessiva, esperar ser reconhecido como superior, mesmo sem conquistas que garantam isso, exagerar em suas conquistas e talentos, preocupar-se com fantasias sobre o sucesso, poder, brilho, beleza ou companheiro perfeito, acreditar que eles são superiores
e só podem se associar com pessoas igualmente especiais. Monopolizar as conversas e menosprezar as pessoas que elas percebem como inferiores. E também aproveitar dos outros para conseguir o que querem. São algumas características de um narcisista. Paulo está preocupado com isso no meio da igreja, com esse espírito de grandeza e de superioridade. Por isso, Paulo faz um agradecimento que causa espanto e pode até em determinado momento ser mal interpretado. Em suas palavras, ele dá graças a Deus por ter batizado apenas algumas pessoas da igreja, destacando Crispo, ex-chefe da sinagoga, Gaio e a casa de Estéfanas, e descreve o motivo de agradecer a Deus por apenas ter realizado esses batismos no versículo 15, quando ele diz: para que ninguém se vangloriasse por ter sido batizado por ele. Paulo nunca teve a pretensão de controlar as pessoas que se convertiam por intermédio de sua pregação. Ele sabia que era apenas um vaso de barro. Ele sabia que a excelência do poder não era dele, mas de Cristo Jesus na vida dele. Mas atualmente, a verdade é que vivemos em uma sociedade narcisista, onde muitos buscam erroneamente a satisfação dos próprios desejos e consideram os outros como meros objetos. De modo pecaminoso, essas pessoas buscam alcançar objetivos egoístas e pessoais, mas Paulo seguia o modelo de Cristo. Tudo o que fazia é para a glória do nome do Senhor. Ele amava as pessoas e não estava em busca de recompensas pessoais ou do reconhecimento de homem. Um outro perigo era o de pregar o evangelho por ostentação. E Paulo escreve e mostra para essa igreja que não tinha motivo para se vangloriar, para se gloriar, para ostentar. Ele disse: por que me foi imposta essa obrigação? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, e diz: e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Mas a sociedade de Corinto, influenciada pela cultura grega, valorizava o conhecimento como forma de ostentação. Paulo evidencia que esse sentimento ainda estava presente entre os membros da igreja. O controle obtido por meio do conhecimento era algo desejado por alguns da cidade de Corinto e alguns da igreja de Corinto. Paulo mostra para eles que não confiava na sabedoria de palavras, mas na pregação do Evangelho de Cristo, que transformou sua vida e era a força transformadora que movia a comunidade cristã, porque ele mesmo disse que Evangelho é poder de Deus. Nos dias atuais, é comum vermos pessoas que confiam em sua capacidade intelectual e desejam a promoção do seu nome e do seu ministério. A pregação do Evangelho não deve ter como objetivo projeção de seu ninguém, tampouco trazer benefícios próprios. Mas, quando pregamos o Evangelho, o nosso foco,
O nosso desejo deve ser única e exclusivamente exaltar Jesus Cristo e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. E aqui vai um alerta. Será que os nossos pregadores, os nossos ensinadores, têm como alvo principal exaltar Cristo e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário? Se eles não estiverem fazendo isso, porque ainda os convidamos, porque ainda os ouvimos. O beneficiado da pregação do Evangelho deve ser aquele que nele crê. Pois o Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Ao invés de promovermos dissensões, divisões, partidarismos e facções, preguemos, anunciemos o Evangelho de Cristo. Mas além de pregar, além de anunciar, vivamos o Evangelho de Cristo, que não promove dissensões, mas que une, que não divide, que não separa, mas que torna homens diferentes em um único povo para a glória do santo nome de Jesus. Destacamos como ponto importante que precisamos seguir o modelo de Cristo, amar as pessoas e não viver em busca de recompensas pessoais ou do reconhecimento de homens. Dessa forma, nós finalizamos esta lição, destacando que vimos que as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando, só estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal da missão da igreja, a pregação do Evangelho. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por ter sido batizado por um líder específico. Assim, valorizavam mais a pessoa que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo por eles na cruz do Calvário. Esse comportamento revelava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impedia o crescimento da igreja. Portanto, como igreja de Cristo no século 21, por que dividir? Por que facção? Por que partidarismo, se podemos viver em unidade como Cristo quer, promovendo o crescimento do reino de Deus? Dessa forma, nós nos despedimos, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 4, a sabedoria divina. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.